certo? Agora, tá certo, então fiz. Aí então, Semana que vem, segunda. na semana, oi? Não, é nessa segunda isso. Já Segunda-feira estava marcado aula, estava marcada já uma aula de elétrica, segunda-feira, dia 25, estava marcada às 17 horas, porque eu ia antecipar a aula que eu não ia da quarta. Então eu mantenho ela antecipada e mantenho a aula de quarta. E no sábado, eu marquei dia 30 a aula que eu não daria no dia 29. Então eu mantenho a aula do dia 30 e coloco a aula do dia 29. Para quem puder vir, claro, não tem nada de obrigatório aí. Mas eu vou manter os horários, tá bom? E aí, na semana seguinte, que já é julho, estava marcado aqui também na minha agenda. Dia 2 de julho, segunda. Também está marcado. Marcada. Dia 4 de julho, está marcada, quarta. Dia 6 de julho, sexta está marcada. Dia 7 de julho é sábado, não tem aula. Eu venho para Petrópolis para o pré-vestibular. Mas então, e aí a gente vai para as aulas até o dia 13. A última aula vai ser de eletromagnetismo, vai ser dia 13, sexta-feira. Não, porque 9, 10 e 11, 11, não, desculpa, 11 eletromagnetismo, 11 quarta-feira, tá certo, perdão, eletromagnetismo dia 11, e aqui está marcado eletromagnetismo de novo dia 13, mas deve ser QED dia 13, sexta, tá certo? Então, é só isso que eu estou avisando a vocês, tá? Só para marcar isso aqui hoje. Vou fazer um outro aviso aí do CERN também, que é interessante. Oi? Dia 11 de julho? É. Dia 11 é quarta. Dia 11 é quarta. Dia 13 é sexta. 13 é sexta. 13 de julho é sexta. Dia 12 é quinta. Eu tenho um compromisso quinta, mas aqui. Dia 12 é quinta, dia 13 é sexta. Então hoje é dia 22. Essa aula de QED, qual é o número, hein? 13. O Felipe, você que tem dado mais com essa questão da gravação, eu acho que o Denis atualizou tudo, né? Eu acho que está tudo atualizado, até não está aula nenhuma para ser gravada, né? Ou seja, eu acho que eu tudo que foi tem um que está no... ainda está na câmera, então tá. E aí qualquer coisa, a gente pode descarregar amanhã, mas eu acho que talvez tenha sido aquela de QED que eu dei extra, né? Na terça-feira, não foi? Que aí a gente faz isso, a gente pode descarregar amanhã, se der para você chegar um pouquinho mais cedo, você não descarrega, eu deles no domingo já processa. Então tá, né? Então hoje, 22, né? Então, bom, só uma coisa só, dia 4 de julho, quem está acostumado na Copa do Mundo a acordar 4 da manhã para ver partida, tem um programa, dia 4 de julho, às 4 da manhã, quem quiser pode entrar, eu vou mandar o link depois, quem quiser, na webcast do CERN, vai ter uma atualização, um update Higgs. Vai ser a conferência na Austrália, esse ano a Conferência Internacional de Partículas está sendo na Austrália. E dia 4 de julho, eu acho que é uma quarta-feira, isso, no dia 1º de julho, dia 30 de junho, dia 2 de julho, dia 4 de julho, é quarta. 4 horas da manhã no Brasil, 9 horas da manhã no CERN, vai ter uma press release, né? Uma espécie assim de uma prestação de contas do CERN sobre o andamento, o que está de mais recente do Higgs. Então quem quiser assistir, dia 4, tá? 4 horas da manhã. Depois eu mando um e-mail para vocês aí, só para quem quiser assistir não esquecer. Tá bom, então eu tinha deixado, eu acho, na aula passada. Não vai continuar igualmente a aula anterior. Vou continuar a aula anterior. A anterior foi 12.2, 5 horas. A anterior 12.1. 12.1, 12.2. Agora hoje é a aula 13. Agora é a aula 13, a aula nova, porque aquela 12 eu quebrei em 2 dias. Tá? E a aula 13, não, a aula 13 é essa mesmo.
Aí eu tinha deixado para vocês, era De dimensões. Como é que era? Escalar em D dimensões. Nós já tínhamos feito, não tinha? Tínhamos. Aí depois eu tinha deixado, acho que um exercício. Problemas. Sim. Tinha deixado um aqui, que era para a gente fazer. Vamos fazer esse aqui. Eu dava um exercício aqui, uma tarefa que é um pouquinho menos trivial, quer dizer, menos comum, que era o seguinte. Damos uma granjeada aqui. Nós temos dois campos escalares, φ e Q. E aí eu tinha dado a seguinte coisa, lagrangiano para o escalar, né, dele φ ao quadrado, depois o lagrangiano, né, densidade usual do Q também. Aí tínhamos dado aqui um termo φ, lagrangiano de φ ao quadrado, tem um termo aqui misto, alfa de φ demi E agora nós estamos aqui no setor de interações. Temos lambda, quadro. No século de energia renovável, né? Você acha que o primeiro propósito do campo é tratar a energia? Assim? Eu acho sim, eu acho que o campo, o primeiro propósito dele é tratar uma distribuição de energia em momento. Depois é que pode ter uma interpretação de partícula. Acho que a interpretação de partícula ela não é secundária, mas ela não é a prioridade do campo. Você pode ter um campo que não tem interpretação de partículas. Você pode ter simplesmente uma distribuição de energia através de um campo e ele não ter necessariamente configurações que vão representar a partícula. Acho que o prioritário é ele estar descrevendo a distribuição de energia no momento, né? Alguma coisa que se propaga, um tipo de configuração que se propaga. Você acha que é mais ecológico, né? O mais ecológico seria tirar parte do campo que não é partícula. Acho que isso é. Estaria mexendo zero lá no Eu acho que isso é prioritário. Porque eu acho que você pode ter, por exemplo, um campo, né? Ele está descrevendo uma propagação de algum fenômeno. Então, no fundo, ele está descrevendo uma energia no momento que se propaga pelo espaço, se esse campo for dinâmico. Mas eu acho que não necessariamente esse campo precisa ter configurações que vão ter o status de uma partícula, né? Eu acho que pode ter uma situação desse tipo. Agora, aí vem essa pergunta. O campo, ele é uma entidade que, digamos, é mental, é da natureza, né? Certo, é uma representação. É uma representação. Agora, daí você começa nessa representação a entender que tem como se fala, uma dinâmica, uma propagação da energia em movimento, que não é feito por partícula. Quer dizer, não é rios, não. Assim, o índio ali não dá para ser contra as partículas. Sim, né? Agora, vamos dizer, nos lagrangianos é muito difícil ter esse campo que não se propaga. Esses campos que estamos falando aí, no fundo, ele tem um propagador, tem uma massa, tem um polo macio, tem um polo sem massa, ele tem. É campo que tem floresta, né? Ele tem uma função de green, aí a gente consegue nessa função de green perceber o status de uma partícula. Mas você poderia ter um campo, por exemplo, né, que ele não tem assim, uma representação, vamos dizer, uma massa instável, teria uma massa instável, alguma coisa que não desse a ele a característica de uma partícula estável, né? Você poderia ter um campo que, por exemplo, você poderia descrever uma ressonância por um campo. Em geral, em teoria de campos, a ressonância, vamos dizer assim, ela aparece na correção quântica, ela aparece como uma correção ao termo de massa, como uma parte imaginária, que aí você associa
na seção de choque, aquele pico do Bragg-Wigner. Vamos colocar assim, mas você poderia ter um campo que descreveria uma ressonância. Então, ele não descreve uma partícula estável, ele descreveria uma ressonância. Só que ele não seria um campo assim, que teria um propagador. Você poderia ter, vamos dizer, se você tivesse, que assim, não é muito normal você ter, é um campo a trilevel, um campo clássico com essa interpretação. Mas se você está considerando correções quânticas, você naturalmente pode ver um campo que tem essa característica. Ele pode estar descrevendo algum objeto que se forma e que decai logo. Então, ele não descreve uma partícula, ele está descrevendo, no fundo, uma distribuição de energia. Acho que é o que é mais importante do campo. Isso, na verdade, o campo, a ideia do campo, é uma idealização nossa para descrever a interação. E a gente vai desconstruindo, vai desvinculando, né, a noção de interação da noção de força. Então, bem newtonianamente, né, a interação é uma força. Depois a gente consegue já representar a interação por um potencial. A mecânica quântica, a gente já consegue na equação de Schrödinger, né, o que a gente coloca é o potencial. Então, a interação da partícula com algum sistema externo a ela é através do potencial. Quer dizer, na teoria de campo, você já também tira essa noção do potencial externo, você substitui a interação das partículas pela interação dos campos que a gente associa a essas partículas. Quer dizer, um pouco o caminho direto é esse. A gente pega partícula a gente associa a campo. Então a gente cria o campo para descrever a partícula e suas interações. Mas a gente poderia pegar o outro caminho. E se eu começar do campo, né, o meu objeto prioritário é o campo, não necessariamente eu preciso atribuir a esse campo uma interpretação de partícula. Vou colocar desse modo. A gente poderia pegar, por exemplo, um campo que não tem parte cinética, ele só teria termos de interação. Você poderia, vamos dizer assim, imagina que você tem um campo escalar. E aí esse campo escalar, ele tem dinâmica, mas ele se acopla com um outro campo que não tem termo dinâmico, que não tem termo cinemático, ele só tem interação. Então você poderia, esse campo, ele poderia estar representando uma interação, mas essa interação não tem associada a ser uma partícula. Aí eu pensaria dessa forma. E esse campo, se você calculasse o tensor de energia ao momento, ele ia estar no mundo lá, ele teria de energia, né? Ele está na energia e está no momento, tá? Mesmo que ele não se propague, assim. Ele não tem um caráter livre, ele não aparece livre no Lagrangiano, mas ele está no transformo de energia. Isso dá para fazer usina, né? Dá. Porque essa é a questão do teu, acho que o mundo intelectual, ele tem uma questão que você nunca sabe onde você está na rede dele, onde você está na natureza, né? Que no momento que você você chegou à concepção de campo, da representação, quer dizer, o que é mais fundamental na natureza? Essa é uma pergunta para todos nós. Quer dizer, energia, vamos dizer, o espaço-tempo. A física, como você fala, se move muito com o espaço-tempo e não por energia. Mas o índio quer energia. Ele assim, quer dizer, não, o índio quer espaço-tempo, o índio quer as terras dele, né? A gente que quer energia, porque a gente quer ter cidade iluminada, quer ter computador, né? O índio quer a terrinha dele, só ele quer o espaço. Deixa eu botar um exemplo então disso que você está falando. Quem quiser fazer esse exercício pode ser instruído. Pode ser instrutivo. Vou colocar a seguinte tarefinha aí. Suponhamos que eu tenho um campo eletromagnético, eu tenho um campo eletromagnético, eu tenho um campo, vamos colocar assim, eu tenho um campo escalar, vamos dizer, um campo escalar carregado, complexo, com fifo estático. Tem um campo escalar carregado, vamos colocar assim. Tem um campo eletromagnético e tem um campo neutro, que é um campo escalar neutro. E aí a gente propõe o seguinte sistema. Então vamos lá, sempre, né? Menos 4 do F ao quadrado. Vamos colocar isso. Aí podemos
colocar aqui o termo de normal, de acoplamento mínimo no campo escalar, ou campo eletromagnético, dentro do acoplamento mínimo, normal do centro. Vamos colocar o termo de massa para esse campo φ. E aí agora a gente podia chegar à seguinte coisa, vamos dizer que a gente tenha essa interação menos, vamos dizer aqui uma constante de acoplamento F, e aí aqui eu teria, por exemplo, F mini ao quadrado Q2, esse campo aqui está interagindo com o campo do fora. Poderia também colocar um termo que vai ser esse menos G, φ estar φ, que ao quadrado certo. E quando você está falando de campo, você está falando do campo potencial, né? Oi? Né? Quer dizer, o campo que a gente tem que falar mais produtivo é o potencial, né? Potencial, mas eu não digo potencial. Deixa eu pegar aqui uma outra possibilidade, que fosse assim. Então, uma constante lambda, vamos colocar esse termo aqui, ó, F mi. Nessas suas palestras públicas, José, quando você se sente obrigado a falar do conceito de campo, quer dizer, vamos falar nas primeiras, quer dizer, a natureza, a energia, a propagação de energia, o tempo, o espaço, né? Você, a propagação tem como entidade chamada campo. Não é cuida nem por automóvel, nem como partícula. E essa entidade você não pode dizer se é simplesmente teórica, de quase ou uma entidade de natureza, assim, da natureza. Daí você tem que explicar o que é campo, como é que não dá para se dissociar a física atual da noção do campo. Como é que você dá em um jargão assim? Não, no jargão, a gente coloca que tem alguma coisa mais simples da gente pensar assim, seria talvez um exemplo da pedra que cai no lago, né? Cai uma pedrinha no lago sereno, produzem-se aquelas ondinhas, né? E você pode imaginar assim, uma linguagem bem ensino fundamental, tem um barquinho e na medida que aquela pedra cai, as ondinhas se propagam e daqui a pouco aquele barco começa a balançar porque ele recebe a perturbação que as ondinhas propagaram. Então a gente pode pensar, aquele barco ele não tem nenhuma relação com a pedra. A pedra caiu aqui, o barco está aqui, a pedra não caiu no barco, mas a pedra caiu no meio, perturbou esse meio, modificou esse meio, produziu ondulações, essas ondulações se propagaram mecanicamente e chegaram ao barco e fizeram o barquinho começar a tremer, quer dizer, ele recebeu essas ondulações. Então a gente chama mais ou menos essas ondinhas que se propagam no meio, alguma perturbação que foi a pedra. O meio, quer dizer, o espaço, o tempo nesse caso, é a superfície do lago. A pedra seria a fonte de alguma perturbação, de algum fenômeno. Esse fenômeno se propagou, né, por essas ondinhas que foram geradas e chegaram no meu objeto aqui que recebeu essa perturbação, essa informação de que aconteceu alguma coisa lá longe. Então, a gente consegue ilustrar mais ou menos o conceito de campo isso. É algum agente que aparece no espaço onde você está e que transmite para você que está numa posição alguma informação, alguma energia que foi gerada em algum outro ponto, né? Mais ou menos, acho que é um conceito muito intuitivo, não é muito complicado para as pessoas aceitarem. Daí, uma coisa é uma onda, o campo é mais do que uma onda. Eu sei que tive que me virar um pouquinho no estudo, porque tem um senhor lá, na palestra, ele perguntou. Eu comecei a falar que a nível, assim, a escala cosmológica, né? Tipo assim, na ordem de alguns megaparsecs, né? Eu falei, um megaparsec, o que é isso? Toda pessoa entende. Você fala, o mega são 10 a 6, o parsec são 10 a 19 quilômetros. Claro, o cara não sabe o que são 10 a 19 quilômetros. Mas você fala, 1 milhão de trilhões de quilômetros. 1 milhão de trilhões de quilômetros fora do sistema solar
né? O sistema, quer dizer, quando você vai falar do universo que está acelerando, energia escura, aceleração do universo. Então, você está falando, é como se a matéria começa a entrar num caráter de interação gravitacional repulsiva. Né? É o que a gente mais ou menos entende da aceleração do universo. Mas, como é que você vai explicar isso? Não, cara, mas não pode, mas a massa sempre atrai, não importa a distância que ela tem. Como é que você poderia ter um exemplo aqui na Terra que a massa atrai? Então, você pode pensar assim, imagina você solte uma maçã, ela cai. Aí você levanta a maçã mais um pouco, ela cai. Aí você levanta mais um pouco. Não sei se existe uma certa altura a partir da qual você levantando a maçã, em vez dela cair, ela vai embora. Então, ela é expelida da Terra, você solta ela e ela é expelida da Terra. Eu falei, é isso que é a repulsão gravitacional. Só que em vez de acontecer aqui perto da gente ou acontecer no Sol, acontece a 1 milhão de trilhões de quilômetros da gente. Mas a 1 milhão de trilhões de quilômetros da gente, se a gente colocar uma outra galáxia, em vez da nossa, da Via Láctea atrair ela, a Via Láctea vai repelir ela. Fala, claro, a gente está tentando entender, a física está tentando entender isso. Qual é esse fenômeno que a gente chama de energia escura? Qual é a fonte disso? Né? Aí eu falei, isso a gente não sabe. Isso é o problema, é um dos grandes problemas da física de hoje em dia. A gente não sabe, mas a figura mesmo é essa. Né? Porque é difícil uma pessoa, quando você vai falar com o público assim, o que é repulsão gravitacional, né? Como é que você pode colocar isso assim, em termos mais concretos? Né? Às vezes é bom fazer essas palestras, é muito bom, porque as perguntas são as mais inusitadas possíveis, né? Aí você tem que, assim, buscar um meio de não fazer fantasia, tem que falar o que está acontecendo, mas tem que buscar a linguagem, porque para a gente é um aprendizado muito grande. Né? A gente aprende muito quando faz palestra assim para leigo, né? Não é só ficar falando em geral, assim, tentar reproduzir, né, as ideias, porque dá para você sempre colocar, por mais abstratas que sejam as coisas, dá para você trabalhar isso para o público, né? Assim, mas é claro que a gente também tem que pensar, porque para a gente está acostumado com a linguagem matemática, a coisa sai mais fácil, né? Agora, você, assim, eu estou lá no público e perguntaria para você, quem nasce primeiro no espaço-tempo, assim, que a gente considera primeiro o espaço-tempo ou a energia-momento? A matéria vem depois, esse momento aí todo mundo depois, dá para mais ou menos, mas digamos, qual é a visão que a gente tem hoje? O que é mais fundamental, né? Se é energia ou se é o espaço-tempo? Hoje na atual fase da minha vida, pode ser que amanhã eu mude, mas na atual fase da minha vida é o espaço-tempo. Acho que não tem nada mais fundamental do que o espaço-tempo. Energia, matéria são representações do espaço-tempo. Matéria, a gente já vê, grupo de Lorentz, as partículas são representações do grupo de Lorentz. Eu acho que matéria, a própria energia, né? A energia é alguma representação do tempo, né? E a matéria é alguma representação do espaço. Eu vejo hoje em dia assim, acho que se a gente quiser entender, acho que assim, a minha maneira, assim, pelo menos que eu entendo assim, se eu quiser entender uma coisa muito, buscar a origem de uma coisa, a gente tem que buscar a origem espaço-temporal. Quem é o espaço-tempo, daí você define tudo. Agora, o personagem, a história dessa gráfica, eu vejo que o centro de tudo começa com a invariância da luz. Quer dizer, no processo histórico sobre a invariância da luz, ela deu a equação de Maxwell. Sim. Então, o que é a equação de Maxwell? Ela nos tira da mecânica newtoniana, essa de Maxwell, essa continuamente, e nos coloca com uma campo-carga. Só que ela não fala bem o que é campo. Daí vem a relatividade que coloca a invariância da luz numa segunda coisa, que é espaço-tempo. Daí vem o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz, daí, o grupo de Lorentz, eu acho que quando ele começa a botar campo, ele já começa a botar energia momento. Então, quer dizer, que às vezes a física começou ao contrário, assim, a sutilidade da física, ela foi o grupo de Lorentz, a gente pode dizer que introduz essa linguagem, energia momento na física. Introduz a matéria também. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, se a gente pensar, o que é uma partícula do ponto de vista do grupo de Poincaré e o que é uma partícula, por exemplo, do ponto de vista do grupo de Antidecyclica. O que é energia? Como é que você define energia no espaço de Minkowski
como é que você define energia no espaço diante desse item? Então você vê que essas grandezas, o que é a partícula? A gente imagina que a partícula seja a representação da matéria. Então, o que é a partícula? O que é a massa? Né? O que é a energia? Vai depender do espaço. Quer dizer, o meu conceito de partícula no grupo de Poincaré é um. O meu conceito de partícula no grupo diante desse item é outro. Então, dependendo do espaço para onde eu vou definir o que é partícula de uma outra forma. A partícula tem mais atributos, por exemplo, se eu estou num espaço do que no outro. Então, o próprio fóton. O que é o fóton em 4 dimensões? O que é o fóton em 3 dimensões? Então, o fóton em 4 dimensões, ele tem 2 modos de polarização, ele tem 2 graus de liberdade. Aquilo que seria o fóton, não em 4, mas em 3 dimensões, já é um objeto que ele se assemelha muito mais a um escalar. Ele só tem não tem 2 polarizações, quer dizer, ele na verdade é um escalar. Então a partícula, aquilo que a gente define como partícula, ela ressente, né, da necessidade primeira de você definir um espaço. É porque a gente está muito acostumado, quer dizer, a gente já fala de partícula pensando que a gente está no nosso mundo, no nosso espaço. A gente já se apoderou disso de uma forma meio senso comum. Mas, na verdade, o que é a partícula, vamos dizer assim, o que é a massa, o que é o spin, quer dizer, o que são os atributos, né, de uma partícula, vai depender do espaço. Então, eu acho que a noção mais fundamental que a gente tem que procurar é a noção do espaço-tempo. No momento que você define o espaço-tempo, você, vamos dizer, é como o índio arranjou o terreninho dele, agora ele pode montar a oca dele, fazer a tábua, fazer a tribo, botar a tribo dele ali. Então, você precisa definir o espaço-tempo para poder, a partir do momento que você definir o teu espaço-tempo, você vai definir o que é a tua partícula, o que é a tua energia. Eu acho que essa questão é um pouquinho mais delicada nesse sentido, né? Não é que na relatividade, às vezes, a gente pensa o seguinte: é a matéria que gera a geometria. Então, o tensor de energia-momento gera métrica, né? Mas, na verdade, se você está falando que você tem uma matéria, se você tem um tipo de partícula naquele espaço, você tem que imaginar que, primeiro, para a matéria curvar aquele espaço, ela tem que estar numa densidade razoavelmente alta. Então, você tem que pensar o seguinte: vamos imaginar que, eu não sei, aquela geometria, ela para mim inicialmente era plana. Eu vou definir o que é quando eu vou dizer, eu vou gerar um campo gravitacional a partir de fótons. Então, antes de mais nada, você tem que definir o que é fóton. Então tá, aí você bota o tensor de energia-momento do campo eletromagnético do lado direito das equações de Einstein e resolve a geometria. Aí você, eu tiro o meu Gemini, então eu sei quem é o meu espaço-tempo gerado por uma distribuição, vamos dizer, que fosse lá muito densa de fótons, digamos assim. Ou de outra matéria, de ferros, não importa. Mas agora, antes de você saber quem é o espaço-tempo, você tem que saber o que é o ferro. Então, o que você imagina? Você imagina que esse ferro está no espaço-tempo plano, que ele ainda não deformou a geometria, ele está num regime que ele é muito difuso, densidade muito baixa, então ele deformou o espaço-tempo. Então, primeiro você tem que definir a matéria, mas se você definir a matéria, você tem que definir no espaço-tempo plano, então você associou a matéria. Aí agora você vai ver, essa matéria existe numa densidade razoavelmente alta, eu tiro o tensor de energia-momento dela, suponho que ela esteja numa densidade razoavelmente alta, para poder gerar uma geometria, deformar a geometria do espaço-tempo de uma forma significativa. Então eu acho que o espaço-tempo é que é prioritário. Eu tenho que saber primeiro isso para poder definir o que é matéria e o que é energia, e daí ir para, vamos dizer assim, ir para a geometria em si. Agora, a questão da invariância da luz e espaço-tempo não é uma relação unívoca, né? Não, eu acho que não, né? Eu acho que não é uma relação unívoca, não. Acho que o mais fundamental é o espaço-tempo. Mas o fundamental é a invariância da luz, né? Mas aí você, naquele espaço-tempo, você... Mas a invariância da luz você pode tirar mais do espaço-tempo. Em princípio pode, mas eu acho que é fundamental para você, porque aí você diz, eu posso botar a invariância da luz com uma métrica com 2 tempos e 2 espaços, ou com um tempo e 3 espaços, tudo fica em aberto. Mas no momento que você vai definir a invariância da luz, dependendo do espaço-tempo, ela vai gerar um tipo de matéria e outro. Se você pensar, vamos dizer que para mim... Desculpa, na tua opinião, a experiência de Becker-Somod, ela poderia ser com 2 tempos, ela independente, ou você está implícito ali que já tem 3... Não, ali eu acho que já está implícito. Ali já está
Mas você poderia tentar ver num espaço com 2 tempos e 2 espaços, como é que seria a experiência de imagem sonora? Acho que poderia. Acho que não teria problema. Acho que o fundamental, porque se você pegar a invariância da velocidade da luz, você pode pegar o grupo de Lorentz SO22, ou pode pegar o grupo de Lorentz SO13. Esses 2 grupos vão dar a mesma, a invariância da luz vai marcar o grupo de Lorentz SO13 ou SO22. Agora, o que é partícula no SO2, no SO3, é diferente do que é partícula no SO22. Então, o conceito de partícula, ele acompanha o espaço-tempo. Mas... Agora, vou dizer, repetindo, você sai da invariância da luz, vai para o Maxwell, e o Maxwell vai para a relatividade, né? A relatividade você vai para o grupo de Lorentz. Desde o grupo de Lorentz você começa a ver que, digamos, você começa a admitir uma coisa que é muito difícil de explicar, que é essa coisa de campo, né? Mas o que é? Tem uma coisa que traz a energia no momento do universo. Sim. Agora, vamos dizer, o próximo passo não seria, vamos dizer, entender a diversidade. Por exemplo, ali você tem 2 campos ali, φ e ψ, né? São 2 campos escalares dentro de uma mesma representação de 0, 0, assim, do grupo de Lorentz. Quer dizer, o grupo de Lorentz, o próximo passo é entender ele sobre o âmbito da diversidade. Então, essa energia que o universo te dá, teoricamente, assim, né? Você agora tem que entender como é que a diversidade se manifesta. Então, digamos, desses encontros teus, por exemplo, se você não for a favor da diversidade, o índio reflete, né? O público todo. Você está no encontro do Rio mais 20, você é contra a diversidade? Então, quer dizer, a questão é, digamos, o grupo de Lorentz como um elemento teórico, né? Da diversidade, né? E eu acho que isso é um passo que a física saltou. Sabe assim? Eu acho que o pessoal pulou, quando se pula para a superfície, é outra coisa, não é naquela. Eu acho que a física saltou. Essa é a minha opinião que eu tenho. Pensando um pouquinho nisso, deve ser interessante. Já está lá, é só o cara saber tirar isso, já está lá. Esse exercício, o objetivo dele é um pouco seguir o que o Dória está falando, que é ilustrar a questão que o Dória colocou. Eu tenho 2 campos, 3 campos, né? O campo eletromagnético se propaga. O campo escalar carregado se propaga e está acoplado ao campo eletromagnético. Mas tem um campo que ele se acopla. Que eu tenho um acoplamento dele, no campo eletromagnético, isso aqui é invariante de Tate, isso aqui é invariante de Tate, por causa da fase do φ se cancela. Isso aqui também é invariante de Tate. Aqui vocês observam, eu não pude fazer esse acoplamento aqui. Por que eu não fiz isso, por exemplo? Deni. Isso aqui não dá para fazer porque isso aqui é antissimétrico, isso aqui é simétrico. Mas essa combinação aqui, esse objeto aqui, ele é simétrico em Mi. Se eu trocar Mi por Mi, esse objeto aqui é simétrico. Então, é só isso aqui. Então, ele vai com isso aqui. Então, essa combinação é possível. Então, isso aqui é um outro acoplamento derivativo. Então, esse campo, ele se acopla ao campo eletromagnético através de uma derivada e aqui, através do F mini. E aqui ele se acopla ao campo carregado. Então, esse campo, ele está no lagrangiano, mas ele não tem um termo dinâmico dele. Ele não tem propagação. Então, a pergunta que a gente faz aqui é o que esse campo descreve. Então, o exercício que eu deixo para vocês é tire o tensor de energia momento desse sistema. Tire o θ mini desse sistema. Vocês vão ter que resolver, né? Então, pegar a equação de campo para o F mini, vai dar dmi, F mini, vai fazer a equação de Maxwell modificada, claro, uma corrente. Vai ter uma equação para φ e vamos ter uma equação para aqui também. Então, a pergunta é como é que vocês tiram o tensor de energia momento desse sistema aí? Tira o θ mini e vê a contribuição do campo aqui, que não tem dinâmica, ele não tem cinema, ele não se propaga, mas ele se acopla. Então, tentem fazer esse exercício, tirar, na verdade, o tensor de energia momento para esse sistema. Agora, esse é justamente o campo químico-lógico, né? Porque você tem a diversidade escalar, 2 φ e 1 Qi, certo? E nessa diversidade, o importante é a diversidade, o que eu entendo dela, né? Ela sempre traz um inusitado, né? Assim, a quantidade de um inusitado na natureza.
E aí você mostra, você não botou partícula nenhuma no campo Aham. e ele está na Ele está energia interagindo. movimento. Ele está interagindo. Então, Dá uma pensada nesse exercício aqui, é um exercício instrutivo. Fazer para a gente, né, aprender a mexer com essas coisas menos comuns, né? Bom, então nosso problema aqui era fazer a contagem de potência para essa densidade lagrangiana. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar são os propagadores. Então, contagem de potência envolve linhas internas, propagadores e envolve os vértices. Na aula passada fizemos o exercício daquele escalar em 4 dimensões, fizemos o exercício daquele escalar em 10 dimensões. Então, vamos olhar. Nós já sabemos mais ou menos aqui da nossa... Opa, parte aí. A gente já sabe mais ou menos das nossas discussões. Boa tarde. A gente já sabe mais ou menos das nossas discussões que quando esse campo aqui está misto, né, então a gente tem termos quadráticos que são mistos aqui. Então, primeira coisa, a gente vai precisar tirar um propagador do setor escalar. Claro, a gente vai ter um propagador de φ com φ, porque eu tenho termos mistos em φ, tenho termos diagonais em φ, tenho termos que acoplam Qi com Qi, termos quadrados acoplam Qi, mas temos termos quadrados também de φ com Qi, tanto aqui no termo cinético quanto aqui no setor de tipo massa. Então nós temos que tirar esses 3 propagadores. São as 3 funções de lei. Então, para isso, vamos fazer aqui rapidamente. Isso aqui eu vou fazer meio rápido, vocês já sabem mais ou menos. A gente já tem uma instrução sobre isso, que a gente integra por parte. Então, a gente vai, na verdade, para tirar esse setor de propagadores aqui, vamos escrever só a parte quadrática do lagrangiano, a parte quadrática, a parte quadrática. Então, a gente pode escrever essa parte quadrática no meio de φ, Qi. E aí a gente bota aqui a matriz, né? Cobra φ com Qi. E aqui o nosso φ, Qi. Então, o termo de φ com φ. Φ com φ tem esse termo aqui que eu integrando por parte vai produzir menos da Lambertiana. Vai ficar dmi φ. Integra por parte produz aqui o menos da Lambertiana. Eu falo que o negócio apertou primeiro, entendeu? Aqui tem D'Alembertiano de φ, D'Alembertiano de φ. O D'Alembertiano, quando é integrado por partes, ele tem 2 derivadas, né? Dmi-φ embaixo, dmi-φ em cima. Então ele não muda de sinal. Então a integração por parte aqui vai produzir mais um psi D'Alembertiano ao quadrado. Então esse termo aqui, a gente já, para efeito de propagador, a gente já contabilizou esse termo, já contabilizou esse. No setor diagonal, Qi com Qi, eu só tenho... e aí eu tenho esse termo aqui. Então aqui produziu menos meio da Lambertiano. Aqui eu esqueci de botar um fator 2. Coloque, por favor, um fator 2 aqui no psi sobre 2. Então eu vou botar um fator 2 aqui. Esse termo aqui, já fatorei o meio, ele vai produzir psi da Lambertiano ao quadrado. Mas tem esse termo aqui, menos N2. Então, eu esqueci de colocar assim. Vou aumentar assim um pouquinho. Então aqui tem um menos N2. Então isso é tudo que tem φ com φ. Φ com φ aqui produzindo menos da Lambertiano, φ com φ aqui produzindo psi da Lambertiano ao quadrado, e φ com φ aqui produzindo menos N2. Tá certo. Agora, Qi com Qi. Qi com Qi está aqui, vai produzir um menos da Lambertiano. Então, produz aqui um menos da Lambertiano. Mas depois, esse termo está sozinho. Agora eu não tenho mais nada de Qi com Qi. Agora eu tenho o setor que acopla φ com Qi. Então, aqui esse termo aqui, então aquela historinha que a gente já sabia, né? Eu integro por partes. Eu vou ter o da Lambertiano atuando em Qi, e o da Lambertiano. Esse termo aqui eu simetrizo, né? Não é que a gente fazia isso, né? Esse termo aqui é dmi φ. A gente pode integrando ele por partes, ele vai ficar assim, ó, menos alfa sobre 2, φ da Lambertiano, vai ficar menos alfa, φ da Lambertiano, Qi. Mas esse termo aqui é a mesma coisa, que menos alfa sobre 2, o da Lambertiano atuando em φ vezes Qi, menos alfa sobre 2, φ da Lambertiano atuando em Qi. Esse termo aqui, por integrações por partes, é igual a esse. Então,
a gente simetriza, então eu faturei o meio, já faturei o meio, então ele vai ter um menos alfa da Lambertiano atuando aqui no φ, vai ter um menos alfa da Lambertiano aqui, vai produzir justamente esse termo aqui, ó. Opa, perdão. Esse termo aqui vai produzir, ó, menos alfa da Lambertiano vezes esse aqui, que é esse termo aqui. E esse termo aqui vai produzir menos alfa φ da Lambertiano de aqui. Então, esse termo aqui, a gente usa aquele nosso truque. A gente, na verdade, simetriza ele no Lagrangiano. Uma hora o Lagrangiano está atuando em φ, outra hora o Lagrangiano está atuando em Qi. Isso é válido porque nós estamos dentro de uma ação, a integração por partes, a gente está desprezando o termo de superfície. E aquele termo lá tem menos φ Qi. Então ele é a mesma coisa, ó, menos μ sobre 2 aqui, ou μ em evidência, então vai ficar menos μ aqui, menos μ aqui. Então, essa é a parte quadrática lá do nosso Lagrangiano. Cortou o cabelo aí? Pois é. Então, menos a parte quadrática, o Lagrangiano está todo feito, né? A parte quadrática. Então, daí a gente pode tirar os propagadores. Pagar essa ideia. O Zé Buzeiro, a minha pergunta é sobre emaranhamento. Aí, tradução. Resumindo, vamos para o emaranhamento. Esses campos cruzados, FIC, Essas correlações. você acha que consideraria eles um emaranhamento? Não sei se ainda, eu não sei se simplesmente ter essa correlação, que o emaranhamento, a gente tem, temos cruzado, então a gente tem uma função de Green, tem uma função de correlação, está estabelecendo uma correlação entre φ com φ, entre φ com Qi, entre Qi com Qi. Agora, uma coisa é ter a função de Green, ter a função de correlação dos campos. Agora, o emaranhamento você vai olhar no espaço das partículas. Agora, quando você faz a representação desse campo em partícula, eu não diria, por exemplo, que necessariamente isso aqui está me sinalizando como emaranhamento entre φ e Qi, porque isso aqui pode ser eliminado. Eu posso buscar uma nova base de campo. Não, tudo bem, não deve ele seja eliminado. Tá. Ah, se ele está aqui, pois é, eu acho que ele é um falso emaranhamento. Mas eles estão interagindo? Os campos estão. Porque, por exemplo, no gato de Schrödinger, a primeira você pode pensar que eu posso escrever o gato vivo, detector decai, átomo decai, mas. Não. Vivo não decai, mas morto não decai. Mas morto decai. Que a priori é um estado emaranhado. Sei. Mas eu não posso escrever assim, porque se eu traçar, por exemplo, o emaranhamento ele destrói a coerência, né? Então, se eu traçar nesse caso, eu tenho uma matriz de densidade, eu não sei nada sobre o gato. Mas no caso do gato de Schrödinger, a diferença para o emaranhamento é que não houve interação. Então você tem uma correlação no sentido disso que eu falei. Você traça aqui, você tem uma identidade, ou seja, é como se fosse a mesma coisa o gato e o detector. Não são duas partes que são interagentes e separam entre emaranhados. Eles estão Então, se interagindo. eles estão interagindo Então. e tem uma função de correlação, é possível sim que tenha emaranhamento. Mas, agora eu te coloco a seguinte questão. Eu posso, essa é uma base de campos, eu posso redefinir os campos, eu posso estar descrevendo o mesmo sistema, fazendo uma mudança de campos. Eu posso redefinir, eu posso buscar uma outra base de campos, a gente já fez o exercício aqui. Eu posso buscar um campo sutil, que seria a φ mais dqi, e um campo sutil, que seria um cφ mais um dqi. Poderia buscar. Nessa base de campos aqui, eu não tenho mais a correlação entre φ e Qi. Então, se a gente já analisar, eu tenho uma parte só para φ, tenho uma parte só para Qi, em termos de física, mas a interação não morre, a interação persiste. Então, eu consigo buscar uma base onde eu não tenha mais uma função de Green que mistura φ com Qi. Eu posso ter uma base onde eu só tenho agora φtil com φtil e Qtil com Qtil. Mas no fundo os campos primordiais continuam. Pois é, mas aí como é que você interpreta o que vai ser a base física, na verdade, para você? A base física, na verdade, para você vai ser uma base. Os outros dois. A base física vai ser aquela base que vai definir para você o quanto eu tenho uma partícula de tal massa. Então, a partícula massiva, nesse caso, ela não corresponde nem ao campo φ, nem ao campo Qi. Ela vai corresponder ou ao φtil ou ao Qtil. Então, essa seria, assim, a base onde você vai ler os quanta realmente que você tem no teu modelo.
Essa discussão vai ter essa discussão, não vamos fugir dessa discussão que eu salvo. Cara. Não, A gente vai entrar nessa discussão aí, eu acho que no teu trabalho, no final de curso até. Vamos ver. Eu já consegui um material sobre já peguei uma coisa, aquela parte de Wigner, né? Legal. Isso aí eu acho que seria legal, uma coisa muito legal para a gente ver, seria desigualdades do tipo Bell para campus. Porque a desigualdade de Bell, ela depende da base. Entendi. Só que o pessoal lá da ótica, eles fizeram um experimento com uma desigualdade, uma família de desigualdades específicas, que ela é independente da base. Entendi. Isso é importante, por exemplo, para a criptografia quântica, para teletransporte, onde as bases, em geral, têm que concordar. Nesse caso, não precisa. Entendi. Vamos pensar sobre isso. Então, talvez tenha uma generalização que, a priori, seja uma coisa de implantação tecnológica, né? Mas que A questão que a gente está colocando aqui é a seguinte: até que ponto a função de correlação entre campos está indicando, é uma medida de possível emaranhamento das partículas descritas por esses campos. depois de se tiver coerência, não tem mais. Oi? Simetria quebrada? Não, mesmo que a simetria seja exata, não estou nem pensando na simetria não, sabe, Felipe? Nem isso. Estou pensando se eu tenho um sistema de campos e esses campos descrevem partículas. Se eu tenho funções de correlação que misturam campos distintos, claro, tudo indica que parece que eles estão emaranhados, mas aí a gente tem que ter um critério para dizer, a partir das funções de correlação, se realmente há um emaranhamento das funções de onda das partículas. Aí a gente tem que das funções de onda das partículas. Isso aí eu não me sinto hoje habilitado a falar sobre isso. Tá? Pode falar. Eu estou mais correlato do que emaranhado. Tá? Essa correlação, porque ela seria similar, então, à lei de Faraday. A lei de Faraday, ela traz uma relação, né, entre E e B, né? E aí traz entre dois campos também distintos. Isso. Né? Exatamente. O fato de um campo induzir o outro, isso significa emaranhamento. Quer dizer, no caso da eletrodinâmica, a única partícula que está em jogo é o fóton. Então, por exemplo, o campo E induzir B e induzir E, isso aí, eu não sei se isso aí tem a ver com o possível emaranhamento de fótons, eu acho que não, acredito. Então, acho que isso é um fenômeno meramente clássico. Agora a pergunta é, na teoria quântica, na versão quântica, qual é a repercussão disso? Eu diria que as perguntas estão claras. Eu acho que a gente podia, como ninguém aqui sabe o que vai responder, a gente está muito no jogo do achismo, acho melhor a gente deixar isso para depois. A gente criar um fórum para a gente discutir isso com bases corretas mesmo, critérios, tá? Eu acho que existe uma essência aqui, você querer mostrar que a física, essa uma transmissão de energia em movimento, não é só feita por força, por princípio de minimação. Existem outras coisas que entram na jogada e que compõem o estabelecimento físico. Assim, quer dizer, eu acho que, para mim, é um passo enorme quando você sai do princípio de minimação. Eu acho que a física de Newton foi a excelência do princípio de minimação. E eu acho que o Maxwell já não é princípio de minimação. Assim, isso é um salto muito grande na nossa compreensão. Eu sempre gosto de entender assim, o princípio de minimação como uma entidade masculina. E esses outros, tipo Faraday, assim, essas coisas, né, de teorema de Nesta, né? Como uma coisa meio assim, feminina. Ela vem mais por dentro da história. E a gente tem que tomar cuidado, são duas coisas de biofísica. Eu não sei se é uma percepção clara para mim, mas eu fui guiado a dizer assim, Vamos discutir isso aí. Acho que a gente vai, o Saulo começar a trabalhar nisso, começar a ver material, começar a produzir coisas. Eu consegui uma tese interessante também sobre já uma primeira abordagem da teoria de campo do emaranhamento e teoria de campo. Faço hoje. Show. Pode, você vai fazer isso no trabalho de Pois você pode usar então. Então isso aqui é o operador que nós temos que inverter. Os propagadores saem disso aqui. Para inverter esse propagador, uma função é uma matriz 2x2, é só dividir pelo determinante. Então a gente vai precisar calcular esse delta e o determinante dessa matriz. Calcular esse delta aqui é fácil de calcular, só pegar esse determinante, né? Então vai ficar menos da Lambertiano, vai ficar esse da Lambertiano.
que multiplica D'Alembertiano menos Si D'Alembertiano ao quadrado mais N2 menos. Então isso aqui, esse vezes esse, né? Então peguei esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então isso aqui vai dar menos, então alfa D'Alembertiano mais Mi ao quadrado. Então isso é o delta. Então, fazendo aqui rapidinho, né? Então isso aqui, esse delta. Nem sei você que está olhando a marca, isso aqui pega, a filmadora pega, você passa essa linha aqui de baixo. Pega, sim. Então, nós vamos ter aqui um termo que vai ser D'Alembertiano. Oi? É menos, certo? Não, mas você botou menos e parênteses, né? É menos, e aí isso aqui tudo ao quadrado. Isso vezes isso ao quadrado. Menos isso. Esse aqui, então, esse aqui eu multipliquei esse por menos 1 e multipliquei esse por menos 1. Está certo. Então é isso, menos isso. Menos isso. Então você botou menos. Não, não está contando. Você botou alfa. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Isso aí, o menos seria mais agora? Não, porque está menos ao quadrado. Então fica mais. Mas, na verdade é isso. Ao quadrado. Menos isso vezes isso. Está errado, meu doutor? Não, é esse vezes esse. Tá certo. Certo? Menos esse vezes esse. Isso. Como isso aqui é menos, isso aqui é menos. Menos então, dá mais. Dá um lugar, não? Dá Então, mais. pois é, dá um sinal, isso aqui vai ficar esse cara vezes esse cara ao quadrado. Então vai ficar menos isso. Não está certo, você está falando. Certo? Dá menos Isso. e ali é mais. Menos alfa D'Alembertiano mais Mi ao quadrado. Então vamos ver, aqui eu vou produzir um D'Alembertiano terceiro. Então vai ficar menos Si D'Alembertiano terceiro. Agora vamos ter o coeficiente aqui para o D'Alembertiano ao quadrado. Então vamos ver quem é o coeficiente do D'Alembertiano ao quadrado. Tem aqui, ó, vou produzir aqui esse 1. Aqui eu vou produzir o alfa 2 menos alfa 2. Isso aqui é D'Alembertiano ao quadrado. Certo? Então, D'Alembertiano ao cubo sai daqui. D'Alembertiano ao quadrado tem essa contribuição aqui, tem essa contribuição aqui, menos alfa 2. Agora vamos ter os termos em D'Alembertiano, que vai ser M2 mais M2, que vem daqui, e aqui vai produzir um termo misto, né? 2 alfa Mi D'Alembertiano. Então vai dar menos 2 alfa Mi. Tá certo, né? Esse alfa é o coeficiente de quê? Do DNF, então alfa também é dimensional, certo? O Mi tem dimensão de massa ao quadrado, tá certinho, tá legal. Então, temos esse termo aqui que é proporcional ao D'Alembertiano. E depois temos o termo independente. Aqui não produz nada, mas aqui produz menos Mi ao quadrado. Tá? Então, no espaço dos momentos, isso aqui dá um K6, K4, K2 e um termo independente. Então, esse delta, então isso aqui, vamos passar isso aqui agora para o espaço dos momentos. Vamos escrever essa mesma expressão agora no espaço dos momentos. Delta, né? Delta de K2. Então, ele vai dar K2, cada D'Alembertiano vira menos K2. Ali é a família. Oi? Aqui. É um alfa vezes Mi, né? Não, aqui é M2. Que produziu esse cara aqui, Mi ao quadrado. Né? Que estava assim, ó. Certo? Qualquer coisa me corrige aí, tá? Então eu tenho aqui, ó. Aqui vai produzir menos K ao cubo, e menos K2 ao terceiro. Vai ficar Si K6. Esse termo aqui vai produzir K4. Mais 1, menos alfa 2, K4. Esse termo aqui vai produzir um menos K2, menos M2, alfa Mi, K2, e aqui um menos I ao quadrado. Então, tá, sabe que isso aqui é o delta. Então, que a gente vai tirar os propagadores, todos os propagadores vão ter isso aqui no denominador. Certo? Então, tá. Agora, quando a gente inverte essa matriz, né, nós já sabemos, né? A, B, C, D é 1 sobre o determinante, o inverso, né? E aqui fica D, menos B, menos C, A, mesmo? A D menos BC, menos A, C, D menos C,
aqui vai aparecer o menos D'Alembertiano. Para cá veio o ar. Aqui vai aparecer menos D'Alembertiano. Vamos botar já no espaço dos momentos. Então, o D que vem para cá, é isso aqui. Menos D'Alembertiano é capa 2. Aqui vem o menos B. Fica esse aqui com o sinal menos. Vai ficar mais alfa D'Alembertiano mais Mi. Mas o D'Alembertiano, então vai ficar um menos. Então vai ficar alfa D'Alembertiano mais Mi. Mas o D'Alembertiano é menos K2. Então aqui fica menos alfa K2 mais Mi. Aqui é a mesma coisa. Menos alfa K2 mais Mi. E aqui desce para cá o A. É só colocar esse carinha aqui no espaço dos momentos. Então fica K2, esse carinha aqui fica mais que si K4, e esse carinha aqui fica menos M2. Então, basicamente são os propagadores. Vou deixar aqui. Então, o inverso é o que me dá as funções de química. Então, estou tirando aqui, como a gente já tinha feito essa nossa análise. Então, o propagador de φ com φ é K2 sobre tudo isso. Então, o propagador de φ com φ está aqui. O propagador de φ com Q está aqui, que é a mesma coisa que o propagador de Q com φ. E o propagador de Q com Q está aqui. Então, a gente sabe os propagadores. Claro, se a gente quiser tirar as massas, eu teria que resolver essa equação aqui do terceiro grau em K2. Eu tenho uma equação aqui com K2, então eu teria uma equação do terceiro grau em K2. Claro que uma equação do terceiro grau em K2, uma equação cúbica, ela pode ter ou as três raízes reais, ela não pode ter três raízes complexas, né? Ela tem três raízes reais, ou então pode ter uma raiz real e duas complexas, né? Uma complexa conjugada com a outra. Claro, se a gente quer ter polos sensatos, a gente tem que ter as três raízes maiores ou iguais a zero. Eu estou resolvendo uma equação em capa 2. Capa 2 é a condição de energia-momento. Então, eu não tenho para evitar, entendeu? Aí um exercício de álgebra mesmo, assim, de equação cúbica, né? Qual é a condição para que a equação cúbica tenha as suas três raízes reais e positivas, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma equação em capa 2. Então, eu devo ter no final do dia capa 2 igual a n1 ao quadrado, capa 2 igual a n2 ao quadrado, e capa 2 igual a n3 ao quadrado. Ou seja, eu quero tirar os polos do meu propagador. É uma discussão que nós já tivemos. Os polos do meu propagador vão indicar as partículas. Então, como eu tenho uma equação do terceiro grau em capa 2, eu devo ter três raízes para capa 2. Sendo uma equação do terceiro grau, eu quero que as três raízes sejam positivas, maiores ou iguais a zero, né? não negativas. Então, não quero ter raízes. E aí a gente sabe, pegando lá a tabelinha para olhar quais são as condições, né? Uma equação sobre as raízes de uma equação do terceiro grau, é só ver esses parâmetros aqui. Mas se for nula a massa, qual vai ser a relação de expressão se o K for nulo? Se o K for nulo, significa que a partícula tem massa de não. Se o K2 é zero, significa que é igual a módulo de C. Sim, mas é dali. Oi? Dali. A primeira coisa, se o Mi2 for zero, se o Mi for zero, essa equação tem um K2 igual a zero, essa é a raiz dessa equação. Se o Mi for zero, se Mi for zero, delta igual a zero, primeira solução, K2 igual a zero. Aí eu caio na equação do segundo grau em K2, aí é fácil de resolver. Agora, se o Mi é diferente de zero, isso aqui é o produto das três raízes. Esse Mi2 ele vai ser M1 ao quadrado, vezes M2 ao quadrado, vezes M3 ao quadrado. Então, o produto dessas três raízes é Mi2. Então, eu estou vendo que o produto das três raízes é positivo. Agora, se eu tenho um produto de três raízes positivas, nada me impede que duas sejam negativas. Então, corre o risco de ter TAC. Então, a condição a ser estudada aqui é que MI ao quadrado seja maior ou igual a zero. É claro? Mas aí, como você observou, o único jeito de eu ter uma raiz nula é que esse parâmetro Mi2 seja zero. Se esse parâmetro Mi, que eu coloquei aqui,
Se esse parâmetro I for diferente de zero, eu nunca vou ter raiz de I. Então as três raízes são diferentes de zero. Se o Mi for zero, então eu posso trabalhar com essa hipótese. Suponhamos que Mi seja zero. Aí eu tenho um polo nulo. Aí eu fatoro o K2, eu vou ganhar uma equação do segundo grau. Eu vou ganhar uma equação que é Si K4 mais 1 menos alfa 2, K2 mais isso aqui. Aí eu vou analisar essa situação, certo? Muito bem. Então, pessoal, isso aí é uma discussão que eu nem vou fazer porque já está implícito que vocês saberiam conduzir essa discussão. Foi uma coisa que eu fiz mais no início do curso. Pois não? A minha pergunta é o seguinte: você está trabalhando pelo grupo de Lorentz e você botou dois campos Isso. na mesma classificação do zero. Então você está usando já a lei da diversidade. Agora, existe uma pergunta séria que a gente está falando, é a questão de se ela oferece oportunidade. A natureza se é uma coisa assim, fechada, ou ela oferece oportunidade. Então, essa diversidade que você está falando, essas três raízes, três massas que tem, elas podem ter cetaquiônicas, etc. Não estaria dentro do quadro, claro, da diversidade, você já que está em diversidade, você tem oportunidade. Agora, se o M1 vai escolher aí tátil ou não, é uma questão aí, no caso, a oportunidade para você, né? Ou da natureza de bom. Você poderia ser taquiônica, mas por algum motivo qualquer, você não quis ser taquiônica. Então, quer dizer, você pegou aquela energia, certo? Que tinha te dado pelas funções dos órgãos, e você falou, essa energia agora tem oportunidade para ela. Tem possibilidade. Você trabalha com uma grandeza que normalmente é muito colocada, física, essas confusões de mecanizações, mas a questão de você trabalhar com possibilidade na sua dinâmica momento de energia. Tá certo? Esse conceito pode estar aí dentro. O que é preciso para a gente fazer a contagem de potência? Saber o comportamento dos propagadores, ou não? Você tirar o resíduo. Oi? E o resíduo. O resíduo está aqui. Os resíduos vão estar aqui. Então, para cada polo, a gente vai ter uma matriz de resíduo. Aí a gente tem a matriz, quer dizer, em cada polo a gente tem a matriz de resíduo. O que eu tenho que olhar na matriz de resíduo como a gente já tinha discutido, essa é a matriz de resíduo. Aí a matriz de resíduo não é diagonal. Quer dizer, vamos supor que eu tenho um polo para K2 igual a zero. Suponho, só para a gente ter uma ideia concreta, Mi é zero. Se o parâmetro Mi é zero, então eu tenho um polo para K2 igual a zero. Vamos trabalhar só nessa condição para relembrar aí o que o Dória está falando. Mi igual a zero. Se Mi igual a zero, minha solução é K2 igual a zero. Eu tenho um polo de massa nula. Tem um quantum de massa nula nesse modelo. Mas se K2, então Mi igual a zero. Relação de dispersão. Delta igual a zero. O polo do propagador dá a relação de dispersão. Primeira raiz, K2 igual a zero. Fatório o K2. Então vai sobrar essa equação para eu resolver. Si K4, si K2 ao quadrado, mais 1 menos alfa ao cubo, K2. Não, porque eu fatorei isso. Claro. Certo? E aí aqui, menos N2, menos 2, alfa. Então eu tenho que resolver essa equação aqui igual a zero. Então, essa equação aqui é uma equação do segundo grau em K2. Aí eu vou resolver essa equação do segundo grau em K2. Vou resolver essa equação querendo que as duas raízes sejam não positivas, sejam não negativas. Então, se o Mi é zero, desculpa, eu já não coloquei, Mi é zero, esse termo já não tem. Então eu tenho que isso aqui menos N2. Então, o produto das duas raízes, isso aqui é o termo independente. O produto das duas raízes está dando negativo. O produto das duas raízes, isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Então ela é AX2 mais BX mais C. Então essa equação eu posso sempre escrever com esse A é positivo, essa equação é A, x menos x1, x menos x2. Então, esse termo C aqui, ele é A, x1, x2. A é positivo, bom, vai depender do termo si. Suponho que se o termo si for negativo, tudo bem. Aí, o produto das duas raízes não é negativo. Então, provavelmente eu vou ter que si negativo
Porque aí C negativo com esse menos M2 dá esse C aqui, quer dizer, esse C na verdade é o A vezes o produto das duas raízes. Então, se C é negativo, multiplicando menos M2, fica positivo. Então, o produto das duas raízes é positivo. Então, tem chance das duas raízes serem positivas. Aí eu tiro as raízes dessa equação e aí eu tenho uma raiz positiva. Vou acertar o parâmetro alfa e vou acertar o parâmetro m de tal maneira que eu tenha duas raízes positivas. Então, digamos que eu tenha resolvido para mim igual a zero. Eu tenha tirado o meu espectro. Então, eu tenho três relações de dispersão. Resolvi a equação do segundo grau em capa 2. Suponhamos que eu achei, então, capa 2 igual a zero, capa 2 igual a n1 ao quadrado, positivo, e capa 2 igual a n2 ao quadrado, positivo. Então, tem duas partículas massivas e uma partícula de massa zero. Claro, eu estou supondo aqui que os parâmetros alfa e m2 são tais que essas raízes sejam realmente positivas. Então, eu tenho meu espectro está aqui, eu tenho três partículas não taquiônicas. Agora eu tenho que olhar o resíduo. Então, no polo, capa 2 igual a zero. Quem é a matriz de resíduo? É só fazer capa 2 igual a zero aqui. Então, vai dar a matriz de resíduo. No polo, capa 2 igual a zero, eu vou olhar a matriz de resíduo. Então, resíduo, no polo, capa 2 igual a zero. Eu vou pegar essa matriz aqui, então eu vou ter, tem que colocar, tá? Então, significa que o denominador ficou assim, ó, capa 2 vezes capa 2 menos n1 ao quadrado, vezes capa 2 menos n2 ao quadrado. No momento que eu resolvi essa equação do terceiro grau em capa 2, eu já fatorei essa equação, então esse delta vai ser capa 2 menos n1 ao quadrado, capa 2 menos n2 ao quadrado. Tem os três polos aqui. O resíduo do polo simples é só tirar o capa 2, então o delta vai produzir menos n1 ao quadrado vezes menos n2 ao quadrado. Então, na matriz de resíduo vai ficar 1 sobre n1 ao quadrado, n2 ao quadrado. E aí agora, é pegar essa função, capa 2, eu estou trabalhando o polo capa 2 igual a zero. Então, aqui vai dar zero, aqui vai ficar mi, aqui vai ficar mi, e aqui vai ficar menos n2. Certo? Então é a matriz de resíduo. Na matriz de resíduo, quando calcular o resíduo no polo simples, eu tenho que fazer capa 2 igual a zero. Oi? Ali, m1 ao quadrado de 2. Qual cada vez aqui? Porque quando eu fizer o resíduo. K2 zero, tudo total. K2 é 0, 0. Aqui o K2 aqui sai, esse é o polo. Tá? Então eu tenho essa matriz. Essa matriz aí, eu tenho que diagonalizar essa matriz. Agora eu pego a matriz de resíduo, diagonalizo. Então eu tenho que ver os autovalores dessa matriz aqui. Tá? Observe o seguinte, o determinante dessa matriz é negativo, é menos mi. Na minha é zero. Não, estou logo esquecendo que mi é zero. Então, essa matriz ficou assim, ó, 0, 0. Isso aqui é positivo. E esse parâmetro N2. Então, deu menos N2 aqui, ó. Então, eu tenho uma matriz, a matriz já está diagonal. Se eu olhar essa matriz, então essa matriz de resíduo tem autovalores 0 e menos N2. Então, um autovalor aqui é menos N2. É só olhar que esse propagador aqui, porque eu não estou colocando a regra correta, quer dizer, a gente tem os fatores X do propagador. Esse polo aqui está dando direitinho, então esse polo capa 2 não é um host. E se a gente for olhar o nosso trabalho inicial, a gente olha a matriz de resíduo, o propagador aqui vai ser multiplicado por menos I, menos I vezes essa matriz. O propagador é menos I ou a menos 1. Então, quando eu multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar mais N2. Então, essa matriz de resíduo, ela tem o autovalor correto, sinal positivo. Então, o polo capa 2, ele não é nem taquiônico e nem corresponde a um host, porque a matriz de resíduo dele tem autovalor positivo. É aquela história que a gente já fez um pouco no início. Por causa do menos do I, né? Por causa do menos do I. O propagador, na verdade, é menos I vezes isso. Então, é só lembrar lá um pouquinho do início. Então, tá aí. Agora, se eu pegar as outras massas, eu posso pegar esses resíduos. Agora, o que é importante para a contagem de potência? Vou dar um intervalo. O que é importante para a contagem de potência? Para a contagem de potência é importante a gente ver o limite, o comportamento assimptótico do propagador para a capa 2 tendendo ao infinito. Então, o propagador O a menos 1,
ele é K2, ele tem o propagador Φ, o comportamento dele é K2 sobre delta. Quando o delta, então, agora não estou trabalhando com μ igual a zero, não. Trabalhei com μ igual a zero só para a gente fazer uma estimativa dos polos, só isso aqui. Vamos agora trabalhar com os parâmetros todos acesos. Então, quem é o propagador do Φ com Φ? É K2 sobre delta. Quem é delta? Delta é esse polinômio aqui, de terceiro grau em K2, que tinha menos μ ao quadrado, né? Então, delta é esse polinômio aqui. Então, quando K2 tende a infinito, quem domina no denominador é esse termo aqui. Esse termo aqui é K2 a terceira. Então, na região K2 tendendo a infinito, o numerador vai com K2, o denominador vai com K6. Então, o comportamento assintótico desse propagador, para efeito da contagem de potência, é 1 sobre K4. Então, o propagador de Φ, ele cai, ele não é um propagador usual de Klein-Bordch, 1 sobre K4.